Então, a primeira coisa que eu vou te perguntar é que momento que você decidiu que você queria transformar histórias em profissão? Tá. Tá? Bru, então, em que momento foi que você decidiu transformar histórias em profissão? É difícil dizer, porque na verdade eu sempre criei muitas histórias, assim. Eu falo que até os meus 12 anos, assim, eu pedia lanterna de aniversário, porque eu gostava de... Eu ficava com vergonha de pedir lanterna, então eu falava, depois da festa, vocês... Só um pouquinho. Tô com garganta. Posso começar de volta? Pode. Peraí, eu vou te fazer a pergunta aqui. A hora que você estiver pronta. Tá bom. Fica tranquila. Tá pronta já? Deu? Então tá. Bru, então em que momento que você percebeu que você queria transformar histórias na sua profissão? Então, eu acho que o escrever história sempre... Eu nem lembro o momento que, nossa, essa foi a virada, porque eu sempre gostei muito de escrever e eu desenhava muito. Então eu falava que eu pedia lanternas de aniversário, assim, e de Natal. E eu sempre ganhei, acho que foram uns 5 anos seguidos, assim, e eu ficava com vergonha de ganhar, daí eu falava, depois do aniversário vocês me dão um presente real, daí vocês dão disfarçado aqui. Porque eu gostava de pendurar as lanternas, assim, e eu criava alguns espetáculos em casa, assim. Que legal! E aí isso já com 6 anos, mais ou menos, assim. Eu criava espetáculos, ia escrevendo, pintava um cartaz, assim. E aí minha família assistia, aí os vizinhos, e eu ia organizando tipo uma apresentação. Daí com 8 anos eu comecei a trabalhar para o teatro mesmo. Uhum. E aí com 18 eu comecei a escrever para teatro primeiro. Então eu comecei a escrever e dirigir espetáculos de teatro, musical. E aí com 20 e poucos anos eu fui para o cinema, e daí eu comecei a trabalhar mais com roteiro de cinema, roteiro de série, de longa. Bom, isso explica então porque você é uma pessoa tão jovem e já consolidada no mercado. Porque você começou com 6 anos de idade. 6 anos foi quando você entendeu que você gostava de fazer isso e para você já era natural, assim, você tinha essa paixão pelo cinema, pelo teatro ou pelo cinema, ou tinha alguma diferença para você? Pela arte no geral, assim, acho que escrever histórias e ter uma imersão em universos que para mim eram tão diferentes, assim, eu sempre gostei, assim. Então, eu não sou mais tão novinha assim, eu tenho 38 anos. Eu falo isso. É que todo mundo Eu acha tô que eu chocada, Bruna. Você tem 38 anos? 38. Bruna do céu. Não, eu pareço jovem, eu sei, mas assim, você parece muito mais jovem. Você tem quantos anos? Eu tenho 37. Então a gente tá meio que na mesma... Mas eu achava que você tinha, tipo, 29. Sério? Juro por Deus. Então, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Por um lado é bom, por outro lado... Não, é ótimo, né? Parecer mais jovem é bom. As pessoas investem muito dinheiro pra verdade, isso. então tem que... Você tem naturalmente. Eu sempre falo, eu pareço nova, que eu sou. E que momento que você... Porque quando você era criança era uma coisa mais, né, de lazer, assim. E que momento você percebeu que isso podia, de fato, ser uma atividade econômica? Sim. Então, quando eu entrei na faculdade, fiz faculdade de publicidade, eu já escrevia muito, assim, escrevia histórias e aí eu peguei um cliente para escrever espetáculos de teatro e aí que eu fui atrás, assim, tá, então como funciona isso? E aí fui atrás de construir uma empresa, uma produtora que pudesse escrever roteiro de teatro, depois escrever roteiro de cinema. Então eu fui muito aprendendo no processo da demanda, assim, sabe? Então... esse cliente começou a se tornar mais fixo, assim, então eu comecei a ter que emitir nota fiscal, eu fui aprendendo isso com 19, mais ou menos, assim, que eu fui... Mas, assim, acho que a minha decisão do cinema em si foi uma vontade de ouvir histórias também, porque eu sou muito eu trabalho muito com ficção e trabalho muito com documentário, assim. E aí eu fui com uma câmera, mais 2 amigos, assim, eu queria muito poder... Eu me sinto muito viva ouvindo novas histórias e escrevendo histórias, assim. E aí eu fui para a Índia, fiquei um mês lá gravando e ouvindo histórias de mulheres que estão à frente de causas sociais, assim. Eu queria muito poder ouvir os dois lados, assim, dessa mulher que é guerreira, que é forte, mas ao mesmo tempo ela tem os seus desafios internos, assim, então era muito buscando trazer essa questão humana, assim. Daí eu acho que é muito essa vontade de viver mesmo, sabe? Daí pra mim a arte é uma forma de viver. Assim. E você conseguiu aliar
uma paixão sua com o seu ganha-pão. Uhum. Que uma coisa que muitas pessoas não conseguem às vezes, né? Eu acho que eu sempre falo com os amigos meus, por que você gosta tanto? Porque eu gosto de trabalhar, tipo, e aí às vezes falam, não. Eu adoro trabalhar também. Daí tipo, acho que é. Eu falei, acho que é porque talvez tenha a ver, tá alinhado com o meu propósito, assim, sabe? Eu acho de. Não sei, eu acho que a arte em si, de criar pontes, de estar sempre nessa sensação de aprendiz, assim, de estar aprendendo novas histórias, aprendendo novos universos, assim. Então, eu acho que tá alinhado com o meu propósito de vida, assim, que é trazer lugar de vida, assim. Então, a arte pra mim é isso. Assim. E a arte, ela também é um negócio. É que ela faz tanto parte de um outro lugar na vida das pessoas, né? De entretenimento, de relaxar, de momentos, assim, de paz, né? Enfim, momentos diversos, que às vezes as pessoas até esquecem que é um negócio também, né? Até onde você acha que vai a criatividade e onde que começa o negócio dentro de um projeto audiovisual? Então, eu acho que quando você... As pessoas acho que não têm noção do quantas pessoas se envolvem no projeto audiovisual, assim, sabe? Eu agora estou lançando um filme, que é um curta-metragem, que aparentemente é um curta de 20 minutos, mas que na produção, no geral, acho que foi mais de 30 pessoas, assim. Desde montagem até... Então, é muita gente para não se posicionar profissionalmente, assim. Então, tem a questão do respeito, acho que tem a questão dos horários, desses cuidados que a gente tem que ter, assim, com o profissional. Mas eu acho que quando vira... Tem uma produtora executiva de São Paulo que ela fala assim, até enquanto você está criando é obra. Na hora que vai para a televisão, ou vai para o streaming, ou vai para a internet, vira produto. Nossa, excelente. Então, é verdade, concordo. você tem que pensar que é um produto e que ele tem que fazer sentido para algum público, né? Então, acho que pensar no filme também como mercado é importante, assim, senão a gente vai começar a produzir e ninguém assistir, aí perde o propósito, assim, né? Então, faz filme, faz série e ninguém assiste, não sei, acho que por isso que a gente tem que pensar também como um produto que alcança um determinado público. Né? E como que você equilibra isso, a visão autoral com o que o mercado pede? Eu tenho muita dificuldade, na verdade, assim, porque eu tenho muita paixão pelo que eu faço, assim, então às vezes vai virar noite, quando eu era mais nova eu fazia mais isso, assim, de virar noite, de dedicar totalmente, então agora eu consigo tentar equilibrar melhor, assim, do que estão me pedindo, assim, no mercado, o que é o trabalho que eu ofereço, qual que é o pagamento, qual que é o cachê e tal, e aí que consigo cumprir com isso, assim, senão eu vou começando a assumir muitas coisas e tentar trabalhar com excelência, assim, né? Então, desculpa, eu esqueci a pergunta. Foi como que você equilibra a visão autoral com o que o mercado pede? Eu acho que a visão... Para mim, o maior desafio é conseguir ser profundo e acessível, assim. Ter uma arte que seja uma arte profunda, que faça sentido e ela ser acessível, porque alcançar que a minha avó entenda, que meu tio... Então, eu acho que esse é o desafio de você pensar no mercado nesse sentido. Tipo, qual que é o público? Como eu alcanço esse público? E pensando em mercado como marca, assim, às vezes eu tenho que fazer filmes para marca, né? Para empresas. Eu acho que é tentar trazer o humano dessa linguagem, do tipo, como eu me conecto com o público dessa marca, de um jeito que seja verdade para mim também, assim, né? Que eu esteja ali também com verdade. Então, acho que o meu equilíbrio é muito nesse lugar de tentar me tirar um pouco da história também, às vezes, tipo isso aqui não é para mim, eu não sou o público dessa marca. Mas eu tenho que ser sincera no processo para conseguir alcançar qual é o objetivo do filme, né? Então eu sempre pergunto no final para o cliente assim, o que você quer a pessoa assistir esse filme, o que você quer que ela sinta? Que ela se emocione, para eu conseguir entender qual que é o propósito daquele filme existir, assim, né? Então, e aí a gente vai ter determinadas linguagens e ferramentas para conseguir alcançar isso. E qual foi o projeto que mais te marcou? Acho que ir para a Antártica. Acho que gravar um documentário para um streaming na Antártica, acho que para mim foi o mais... porque, assim, é aquele negócio de você ter um roteiro e nada dá certo. Então, é meio que isso, assim, tipo... Você meio que tem que escrever no roteiro à medida que você tá gravando. É meio que trocar o pneu com o carro andando. Nossa, assim, super sabe? difícil.
Então a gente saía para gravar, tinha um roteiro da diária e aí, não, volta que tá tendo tempestade de neve, tem onda e não pode voltar, não pode ficar. E aí toda hora é muito a natureza com uma força muito grande de controle e a gente só aceita, né? Só obedece. Assim. Então conseguir contar uma história, porque se eu fosse só sobreviver ali, tudo bem, mas conseguir lidar com tudo aquilo, com os meus desafios internos, que é estar num lugar muito inóspito e tal. E mesmo assim ter que pensar que eu tenho que criar uma história, porque eu tenho que voltar com o material, acho que esse é um desafio. Fora os desafios físicos, assim, né? O gelo, ele perde drone, a bateria acaba rápido, então a gente tinha esses desafios técnicos também. E quando a gente falou muito, né, do ponto de vista de quem produz, né, de quem faz, mas o quanto o público também influencia nas decisões criativas quando você vai fazer algum roteiro ou vai pensar em algo? Na verdade é assim, eu sempre tento procurar conhecer o público antes, assim, que pensa, por exemplo, eu escrevo muito infanto-juvenil. E aí nessa última série que a gente está escrevendo, a gente teve um comitê infantil que a gente chama, que é conversar com as crianças antes e entender o que elas estão passando, que são os questionamentos, para não ser um filme sobre a minha infância, sobre a minha, ou sei lá, vou escrever para o adolescente, daí a minha adolescência, e às vezes não faz sentido mais com o público de hoje, né? Então acho que ter esse tempo para ouvir muito, eu acho que a arte é ter muito tempo de escuta, assim, uma escuta intencional, assim, né? De ir num lugar e ficar ouvindo, eu gosto muito disso, assim, de ficar. Eu agora estou indo bastante centro de idosos, assim, para poder apresentar o filme, a contrapartida social. E aí eu fico só sentada ouvindo os questionamentos e as questões humanas também, de solidão e tal. Então, para mim, isso é alimento, é repertório, né? Para que um dia eu possa escrever e faça mais sentido, né? Não seja só da minha cabeça. Assim. Até porque um projeto de audiovisual, ele é feito para outras pessoas, Sim. né? Ele necessariamente é criado para outras pessoas. Então, não tem como você não levar em consideração também o que aquele público precisa ouvir. Sim. Eu acho que é muito egocêntrico também você ter um... Já é muito difícil você conseguir uma verba para produzir audiovisual, porque é uma arte cara, assim, né? Então aí quando você tem isso, você querer produzir só para você e só sobre você, e aí não pensar no público como ele vai entender, como que ele vai assimilar e como vai reverberar isso neles, assim, acho que tem que pensar até porque é o propósito, eu acredito, sabe? Eu acho que é poder se conectar com o outro, né? É poder ali ter aqueles minutos onde tem uma imersão em outro universo, assim. E o que você acha que separa um projeto que sai, eu imagino que você deve ter bastante experiência com isso, um projeto que sai do papel daquele que nunca acontece? Nossa, isso é muito difícil. Porque eu acho que tem um pouco de estar atento ao mercado, só que é um pouco prever, porque assim, se você hoje começa a fazer true crime, por exemplo, você já tá atrás, sabe? Porque o momento do true crime é agora, assim. Então eu não sei que agora tem esse momento do feel good, assim, né? De filmes que são mais leves e tal. Então acho que é estar muito atento ao que está rolando nos festivais, o que está sendo, o que está entrando, o que tá em pauta nas pessoas, assim, o que estão procurando, para conseguir produzir isso a tempo de você entrar nessas ondas, assim, né? De temáticas, ou não só ondas, assim, mas acho que tentar aliar o que você quer falar com o que o público, como o público vai acessar isso, assim, né? E para pessoas que estão assistindo a gente e gostariam de trabalhar com audiovisual, no cinema, enfim, não só no cinema, mas em tudo que se abre, né, em relação a isso. O que você indicaria? Porque nessa área é muito comum trabalhar PJ, assim, né? Trabalhar por contrato, por job, por contrato que se pega, né? Dá para ter uma estabilidade também? Eu aprendi a sempre pensar em guardar para os meses que talvez... Porque, na verdade, é muito instável assim, o mercado, porque não depende só da gente, depende de como está o país, depende de como está o mercado, depende de muitas coisas que vai além de você ser um bom profissional. Assim. Então, para esses momentos, assim, é importante ter um controle financeiro, eu acho, sabe? Do tipo, quando você tem um projeto que está rodando muito, que está... sempre guardar uma parte para os meses que talvez não vão entrar, que você vai estar
prospectando, né? Então, eu acho que o desafio do PJ é esse, assim, né? Sempre, pra mim, eu fico, ai meu Deus, como que vai ser daqui uns anos? Mas é tentar um dia de cada vez ir guardando equilibrar a vida e o guardar, assim, né? Tipo, eu tenho que viver também, mas eu também tenho que guardar para esses momentos, assim. E para quem está começando, eu acho que eu penso muito de tem que formar o networking, assim, sabe? Eu lembro que uma vez eu fui numa palestra do Fernando Meirelles, e ele falou, não adianta querer trabalhar comigo, assim, porque eu já tenho as pessoas que eu trabalho e tal. Às vezes tem algumas oportunidades, mas foram as pessoas que eu construí lá na faculdade crescendo comigo, assim. E eu vejo hoje isso acontecendo comigo, assim. Então, pessoas que são... A gente construiu muitas coisas juntos, assim, sabe? Peraí. Nossa, fazia tempo que eu não via carro de som assim. Pois é. Mas Curitiba, né? Às vezes tem. Sim. Eu gosto de Curitiba ter essas coisas de interior. Você não é daqui? Não, eu sou de Campinas, estado de São Paulo. Mas eu moro aqui há 5 anos já. Mas seu pai falou que você era meio do campo, assim. Um Ah, eu já morei em Primavera, que era bem meio do mato, assim, tipo, tá. tinha 15 mil pessoas na cidade, Sério? sabe? É. Eu fui secretária de turismo lá, foi uma experiência Sério? excelente. Nossa, já era grande, então. Ah, já. Tinha 18 anos. Ah, não, Era uma nova. bebê do meu pai, porém Mas já era nova. uma moça. Mas era bem nova. Voltando, a gente estava falando de alguém que está começando, networking é importante. E eu acho que é muito ter... Mas acho que é melhor você falar, o networking é importante. Ah, tá, beleza. Eu acho que pra quem tá começando no cinema, no audiovisual, eu acho que o networking é importante, assim. Até de você, acho que procurar oportunidades e fazer estágio em alguns sets, assim, porque a prática, ela é muito diferente, assim, né, de como funciona, entender as hierarquias, como funciona o set. E também eu acredito que encontrar a sua galera, assim. Tipo, quem que escreve parecido, quem que produz parecido, onde eu quero chegar, encontrar essa galera e ir crescendo junto, assim. Eu acredito muito nisso, assim, porque acho que eu até comentei, assim, do Fernando Meirelles, que foi uma palestra que eu assisti há muitos anos atrás e me marcou muito, porque ele falou assim, não adianta só querer ficar buscando trabalhar lá na O2 ou na Gulani, que são produtoras muito grandes, assim, porque também eles têm ali os diretores, as pessoas que trabalham. Então, às vezes é buscar a própria oportunidade, assim, sabe? Encontrar ali quem está na sua cidade e ir produzindo juntos, assim, né? Os filmes de plástico, algumas produtoras surgiram assim e hoje estão nos maiores festivais, assim. E você acha que dá para ser uma mulher de negócios no audiovisual? Dá para ser uma mulher de negócio no audiovisual. Eu acho que a gente tem tomado cada vez mais espaço, assim, né? Ainda é um setor muito masculino ainda, assim, tem muito, principalmente na parte de direção, direção de fotografia, cinegrafista também, né? Diretor de foto. Então acho que essas áreas ainda é muito masculino, assim, mas acredito que a gente tenha ocupado esses espaços. Acho que como diretora é um desafio trazer novos olhares, assim, né? Então eu espero que tenha cada vez mais mulheres, assim. E eu gostaria de dizer, inclusive, que eu gravei um reality com a Bruna e ela era a única mulher do time. Estava lá representando nós mulheres na produção. E é legal poder ver vocês ali, tipo, acho que acho que a gente se fortalece também nesse lugar. Com certeza. Bru, obrigada pela entrevista, foi ótimo saber mais. E muito sucesso e que você faça muitos filmes e muitos conteúdos e a gente possa acompanhar junto com você. Obrigada. Eu que agradeço. Viu? Nem foi tá rapidinho. Bom, foi de boa.